Você conhecia Eric Richards? Sim. Como você conhecia ele? Eu limpava a casa dele. Essa é a Carmen Lauber, e ela contou aos jurados que comprou drogas para a Corey Richards a pedido dela nas semanas antes do Eric Richards morrer. Teve um momento em que ela te pediu aquela coisa do Michael Jackson? Sim. Agora, Lauber é a principal testemunha do Estado no caso de assassinato contra Corey Richards. Eu analiso 17 revelações bombásticas do depoimento de Lauber. Eu sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Acompanhar notícias é essencial, mas com o viés da mídia atual, em quem confiar? Por isso, apresento nosso patrocinador, Straight Arrow News. Straight Arrow News é uma plataforma de notícias personalizada que oferece jornalismo baseado em fatos para informar e gerar confiança. A ferramenta de notícias ignoradas deles mostra aos leitores manchetes que não aparecem nos veículos tradicionais, oferecendo comentários úteis que vão direto ao ponto e cortam o sensacionalismo. O site e o app deles também mostram vieses com um panorama de mídia para agrupar fontes por inclinação política, oferecendo total transparência. Então, se você está pronta para uma maneira melhor de se informar, acesse sam.com/crimefix ou simplesmente clique no link na minha descrição. Straight Arrow News. Pule o drama. Fique com os fatos. Bem-vinda de volta ao jornalismo confiável. Corey Richards está sendo julgada pelo assassinato do marido, Eric, e a principal testemunha do Estado contra Corey é sua ex-governanta, Carmen Lauber, que contou ao júri que comprou drogas para Corey não uma, mas 3 vezes antes de Eric morrer, em março de 2022. Os advogados de Corey dizem que ela é inocente e que não matou Eric envenenando o Moscow Mule dele com fentanil. Corey ligou para o 911 nas primeiras horas da manhã de 4 de março de 2022 e contou aos paramédicos que ela e Eric tomaram uma bebida e que ele tinha comido uma bala de THC antes de irem dormir. Pegaram a minha Tão técnico sobre... bala antes de ir para a cama. Mas não parecia que ele tinha feito isso. Parece bala de goma, mas não contém THC. Mas tem um problema com isso. O legista testemunhou que Eric Richards não tinha THC no organismo quando saíram os resultados da toxicologia. Ela disse que os resultados só indicaram fentanil e álcool no organismo, o que levanta uma pergunta. De onde os promotores afirmam que Corey Richards conseguiu o fentanil para envenenar Eric, esperando lucrar e ficar com os milhões dele? É aí que entra Carmen Lauber. Ela é a ex-faxineira de Corey e Eric. E ela não era apenas uma faxineira. Ela é uma mulher com um longo histórico com drogas. O que você faz para viver? Eu sou responsável pelo acolhimento de suporte direto. Eu trabalho com pessoas com deficiência e problemas mentais e essas coisas. Você tem histórico de uso de drogas? Sim. Quando esse histórico começou? Na 6ª série, eu fumava maconha. E isso foi variando no ensino fundamental e médio. Como isso foi variando? Com cocaína, maconha, cogumelos, LSD, ácido e apenas bebendo durante o ensino fundamental e o ensino médio. Isso continuou na vida adulta? Sim. Por quanto tempo? Por praticamente toda a minha vida adulta. Você já vendeu drogas? Sim. Você tem algum histórico criminal envolvendo drogas? Sim. Envolve posse de drogas? Sim. Envolve distribuição de drogas? Sim. Você tem condenações por crime grave de distribuição de drogas? Sim. Você está atualmente em algum tipo de liberdade condicional por distribuição de drogas? Sim. Você está em condicional por distribuição de drogas como crime grave? Sim. Essa liberdade condicional é no Tribunal de Drogas de Wasatch? Sim. O que é o Tribunal de Drogas? O Tribunal de Drogas é onde você vai e eles te dão as ferramentas para se reabilitar. Eles oferecem grupos, terapia individual, tratamento personalizado. Eles também fazem testes de urina aleatórios. Eles fazem você completar um livro de MRT. Apenas ferramentas para você se reabilitar. Ao dizer UAS, você se refere aos testes de urina? Sim. Para ver se você está usando drogas?
Sim, nós ligávamos todos os dias e você recebia um número ou uma cor. E se chamassem o seu número ou cor, você tinha que ir a uma clínica rápida e fazer um exame de urina. E a ideia por trás do Tribunal de Drogas é que seja um programa de reabilitação sob supervisão judicial. Sim, Você está sóbrio agora? sim. Há quanto tempo a senhora está sóbria? Um pouco mais de 4 anos. Esse é o maior tempo desde a 6ª série que a senhora ficou sóbria? Com certeza. Exceto pelo período em que estive grávida, foi a única vez que parei e depois voltava a usar. Sim, 4 anos, 4 anos. Carmen tem histórico de abuso de drogas, mas agora está limpa. O promotor Brad Bloodworth expõe logo de início todos os defeitos de Carmen Lauber ao júri, e ela consegue um ótimo acordo em troca do seu testemunho. Você está testemunhando hoje em virtude de várias concessões de imunidade? Sim, Alguma dessas imunidades foi concedida por carta do Condado de Summit? sim, Uma dessas concessões de imunidade está em uma carta do Condado de Salt Lake. sim, Uma dessas imunidades está em carta do governo federal. sim. E também existe um entendimento entre você e o Wasatch County, ou pelo menos entre seu advogado no condado de Wasatch, de que há imunidade para a arma e a maconha no condado de Wasatch. Sim, E você tem essas 4 concessões de imunidade porque cometeu crimes relacionados a este caso em todas essas 4 jurisdições. sim. Como você entende esses acordos de imunidade? Estamos seguindo em frente com a verdade e não haverá nenhuma acusação contra mim. Você entende que eles exigem isso de você para evitar uma acusação criminal? Eles exigem que você testemunhe hoje com sinceridade? Sim, Eles exigem que você testemunhe hoje completamente, sim, independentemente de quem faz as perguntas. sim, E que se você não testemunhar de forma verdadeira e completa, pode perder toda essa imunidade. sim. Seu advogado ajudou você a conseguir essa imunidade? Sim, Ele te informou sobre as possíveis acusações criminais que você enfrenta se perder essa imunidade? sim, Preciso ficar acordado só mais um minuto. sim. Desculpa. Eu preciso te lembrar de vez em quando. É porque... Yeah, you're fine. Você conversou com os investigadores antes de conseguir imunidade nesses casos? Sim. Mais ou menos quantas vezes? 6 vezes? 6 ou 7 vezes. E ao longo dessas 6 ou 7 vezes antes de você ter imunidade, mais ou menos quantas horas no total você conversou com os investigadores? Acho que deu umas 10, 15 horas. Carmen Lauber explicou por que aceitou testemunhar, além da imunidade recebida. Quando eles me disseram isso pela primeira vez, quando mencionaram o Eric, eu já sabia que o Eric tinha falecido. Mas quando mencionaram que tinha sido por uma overdose, isso me abalou muito. Só pelo fato de que, se foi isso que aconteceu, eu precisava agir e assumir a responsabilidade pela minha parte nisso que aconteceu ou pelo que me pediram. No começo levou um tempo para processar tudo. Carmen Lauber afirma que testemunha em parte por ter contribuído para a morte de Eric, mas sejamos sinceros, ela também pode pegar uma pena de prisão pesada. Agora vamos ao cerne do depoimento dela. Senhora, a senhora conhecia Corey Richards? Sim. Como a senhora conhecia ela? Eu trabalhei para a tia dela fazendo limpeza doméstica para a LTD.
Você limpava a casa da Corey Richards enquanto trabalhava para o negócio de limpeza da tia dela? Sim. Sexta sim, sexta não, exceto se precisasse de limpeza extra ou profunda. Por quanto tempo você conheceu Corey Richards? Eu trabalhei para a tia dela por 9 anos. E você conheceu Corey Richards durante todos esses 9 anos? Sim. Nós fomos nos conhecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Você também realizou outros serviços de limpeza para Corey Richards? Sim, quando não estava trabalhando para Doreen, eu a procurei perguntando se precisava de serviços de limpeza, jardinagem ou outra ajuda. Você já conversou sobre seu histórico de drogas com Corey Richards? Sim. Como assim? Nós só falávamos sobre como eu estava, meu progresso no Tribunal de Drogas e minha formatura. Ela perguntava como as coisas iam. Se a gente se encontrasse, eu contaria para ela que a Emma estava se formando. Você conhecia o Eric Richards? Sim. Como você conhecia ele? Eu limpava a casa dele e ele chegava brincando, dizendo que estávamos lá mais tarde do que devíamos. E ele dizia pra gente, saiam daqui, vocês sabem, estamos trabalhando depois das 5 horas, já está na hora de ir pra casa. Eu fui à casa deles com meus netos para um churrasco quando era aniversário de um dos filhos deles, junto com a tia dela. Você sabia que Eric Richards tinha uma empresa de alvenaria? Sim. Você conhecia algum dos trabalhadores que ele empregava nessa empresa? Não. Sabíamos que os promotores alegariam que Carmen Lauber comprou drogas para Corey a pedido dela, mas com o depoimento de Lauber, descobrimos quantas vezes ela disse que Corey pediu que comprasse drogas. Corey Richards alguma vez pediu para você comprar drogas ilícitas para ela? Sim. Quantas vezes? 4. Você comprou drogas ilícitas para ela? Sim. Quantas vezes? 4. Quando você comprou drogas ilícitas para Corey Richards pela primeira vez, de quem você comprou as drogas? Susan Kohler. Quando você comprou drogas para Corey Richards pela segunda vez, de quem você comprou as drogas? Robbie. Quando diz Robbie, você quer dizer Robert Crozier? Sim. E quanto à terceira vez? Robbie. A quarta vez? Robbie. Robbie Crozier também será uma testemunha-chave da acusação. Carmen Lauber contou ao júri que apagou as mensagens com Corey sobre compra de drogas porque mostravam ela cometendo algo ilegal e, como estava no tribunal de drogas, não queria problemas. Vamos falar sobre a segunda vez que você comprou drogas para Corey Richards, que é, estou certo, a primeira vez que você as comprou de Robert Crozier? Sim. Tudo bem. Vamos falar sobre a primeira compra de Robert Crozier. Como o Corey Richards te abordou nessa compra? Ela entrou em contato comigo por mensagens de texto e disse que o investidor dela precisava ou queria algo mais forte. Eu poderia ter dito a ela, bem, eu não poderia entrar em contato com pessoas que eu não conheço. Você não pode simplesmente dizer, oi, é isso que procuro. Quando você compra drogas na rua, basicamente você compra o que aparece. E na época eu não conhecia ninguém, então procurei outro conhecido que eu sabia que ainda usava, que seria a Nicole. Agora, é aqui que o assunto do fentanil, a droga que matou Eric Richards, entra em cena. Ele chegou a te responder depois disso? Sim, ele respondeu. Quando ele te respondeu, o que ele disse? Ele disse que tinha um amigo que tinha alguns comprimidos de fentanil. E o que você fez depois disso? Eu mandei uma mensagem de volta para Corey e disse que eu tinha um amigo que podia conseguir, mas que eram comprimidos de fentanil. Você falou para Corey que conhecia alguém que conseguia fentanil? Sim. Como a Corey Richards respondeu? Ela disse, tudo bem, pode ir e pegar. Então você foi lá e pegou eles? Sim. Qual o próximo passo para conseguir?
O próximo passo foi entrar em contato com Robbie e dizer para eles irem lá e pegarem ele. Lauber afirmou que apagou suas mensagens com Robbie Crozier porque elas revelavam que ela também cometia algo ilegal. Lembre-se, Corey é acusada de tentativa de assassinato por um incidente no dia de São Valentim de 2022, quando Eric Richens suspeitou que ela envenenou seu sanduíche. Durante o depoimento de Carmen Lauber, foram mostradas fotos dela com sua amiga Nancy, dirigindo pelo Provo Canyon 3 dias antes do dia de São Valentim, em 11 de fevereiro de 2022, para encontrar Robbie Crozier. Você percebeu quantos comprimidos tinha no saquinho? Não, eu não fiquei lá contando. Foram de 15 a 20, foi o que ele me disse. Você falou que eram circulares? Sim, apenas redondos. Você percebeu a cor deles? Meio verde claro. O que você fez após ele te dar os comprimidos? Fui embora. Foi embora para onde? Voltei pelo Provo Canyon para minha casa em Heber. No caminho de volta para sua casa em Heber, você trocou mensagens de texto com Corey Richens? Sim, troquei. Qual era o conteúdo dessas mensagens? Avisei a ela que estava com eles e perguntei o que queria que eu fizesse, pois não queria que ficassem na minha casa. Ela falou o que queria que você fizesse com os comprimidos? Ela respondeu dizendo para eu levar eles para a casa em Midway, colocar eles em um galpão. Tinha 3 galpões naquela propriedade. Eu não me senti confortável em deixar eles no galpão expostos. Então eu fui até a fogueira e meio que cavei um buraquinho, coloquei o cascalho de volta por cima e depois virei um tijolo de lado para tentar cobrir. Muito do que Brad Bloodworth mostrava ao júri servia para corroborar o depoimento de Carmen Lauber. As fotos da fogueira e essas cartas de serviço comunitário assinadas por Corey Richens para Carmen Lauber. Qual é a origem dessas cartas? Por que essas cartas? Me atrasei em alguns grupos e fui punida pelo Tribunal de Drogas com 10 horas de serviço comunitário. Quando você diz grupos, refere-se a sessões de terapia em grupo? Sim. E porque você se atrasou, o tribunal ordenou a ação por ordem judicial, não são? Sim. Por você ter se atrasado, o tribunal exigiu terapia em grupo no tribunal de drogas, certo? O juiz te puniu com serviço comunitário. Sim. Você procurou Corey Richens para obter cartas de serviço comunitário? Perguntei se ela conhecia algum lugar onde eu pudesse conseguir uma carta timbrada comprovando horas de serviço comunitário. Ok. Senhora Lauber? O Corey Richards te entregou aquelas cartas? Sim. Você fez aquele serviço comunitário? De jeito nenhum. Você já pisou no Circular Ranch? Não, nunca. Você entregou as cartas de serviço comunitário ao Tribunal de Drogas do Condado de Wasatch? Sim, eu entreguei. Como foi isso? Não muito bem. Passei um dia na cadeia e recebi mais horas de serviço comunitário. Brad Bloodworth também perguntou a Carmen Lauber sobre quando ela disse que Corey Richens pediu, abre aspas, coisas do Michael Jackson. Michael Jackson morreu de overdose de Propofol, um anestésico, em 2009. Houve um momento em que ela te pediu as coisas do Michael Jackson? Sim. Foi dessa vez? Sim. O que você entendeu sobre as coisas do Michael Jackson? Na verdade, não tinha certeza e precisei pesquisar no Google. Você mencionou a terceira compra do Robert Crozier. O Corey Richens te adiantou o dinheiro para essa compra? Sim, ainda era a casa de Midway. Foi do mesmo jeito que ela... Same little house in Midway. Porta dos fundos? Entrou pela porta dos fundos da casinha em Midway? Sim. Você pegou algum dinheiro? Sim. Você lembra mais ou menos quanto? Cerca de $1000. Era em dinheiro? Sim. Também foi em dinheiro da outra vez? Sim.
Depois que você pegou os $1.000 da pequena casa em Midway, o que você fez? Eu mandei uma mensagem para Robbie. O que você disse? O que você combinou com Robbie por mensagem? Só perguntei: Oi, seu amigo ainda tem algum daqueles? E aí, claro, você sabe, não acontece na hora. Eu podia mandar mensagem para ele e ele respondia: Eu te retorno em alguns dias. Vou ver o que consigo descobrir. Então, quando o Robbie me respondeu, avisei a Corey que eu podia conseguir e depois voltei. Pedi para Nancy me levar de novo pelo Provo Canyon até o Maverick na 126. Igualzinho da vez anterior. Sim. Como antes, você trocava mensagens com Robert Crozier enquanto descia o canyon? Sim. E qual era o conteúdo dessas mensagens? As mesmas mensagens. Quanto falta? Está longe? Ele sempre precisava de carona. Você trocava mensagens enquanto descia o Provo Canyon com Corey Richards? Sim. Qual era o conteúdo dessas mensagens? A mesma coisa. Desculpe a demora. Não sei quanto vai demorar, mas te mantenho informada. Carmen Lauber continuou descrevendo os comprimidos que disse ter comprado de Robbie Crozier e o que fez depois de comprá-los dele. Você pode descrever o saquinho, por favor? Um saquinho pequeno e transparente. Só um saquinho pequeno e transparente, como para guardar um botão extra. O mesmo flash, sim. Você lembra mais ou menos quantos comprimidos? Entre 15 e 20 nunca contei, mas foi o que ele disse que havia no saquinho. Eram redondos de novo? Sim. De que cor eles eram? Um azul mais claro. Depois que você recebeu os comprimidos de Robert Crozier, o que você fez? Mandei uma mensagem para Corey e disse que eu estava voltando pelo Provo Canyon. Desculpa, já estava tarde, o que ela queria que eu fizesse. Beleza. Você mandou mensagem para Corey Richards voltando pelo Provo Canyon para Heber? Sim. Quando você chegou de volta a Heber, o que você fez? Eu fui para minha casa em Heber. Você ainda tinha os comprimidos? Sim. E o que você fez com os comprimidos? Bem, a Nancy me levou, então depois levei ela para minha casa. Espera, peraí, estou ficando confusa. Só um segundo. Me explique. É muita coisa, aguenta aí. Ok, desculpa. Repete sua pergunta. Então, claro. A segunda compra do Robert Crozier, você voltou pelo Provo Canyon para sua casa em Heber. Nancy Peterson estava dirigindo, certo? Sim. E você estava com os comprimidos quando chegou de volta à sua casa em Heber. E a pergunta é, o que você fez com os comprimidos? Eu estava com eles. Você ficou com eles? Sim, fiquei. Por quanto tempo? Dei alguns para a Nancy por me levar, pois era a droga que ela preferia. Não por muito tempo. O que você fez com eles? Entrei em contato com a Corey e perguntei o que ela queria que eu fizesse com eles, pois não gostava de ficar com eles. O que ela respondeu? Que ela viria buscá-los. Ela veio? Sim, ela veio. Onde ela os pegou? Na minha casa em Heber, na minha garagem. Lauber afirmou que Corey Richards buscou os comprimidos na casa dela.
Brad Bloodworth perguntou a Lauber sobre a compra de drogas que ela fez com Robbie Crozier e o que aconteceu depois que Eric morreu. Quantas vezes você comprou drogas de Robert Crozier antes de Eric morrer? 2 vezes. Mais de 2 vezes antes de Eric morrer? Só 2 vezes. Antes de Eric morrer, além dessas 2 vezes, você já esteve no Maverick e no Drake? Não. Você disse que Eric morreu no início de março, certo? Sim. Você se lembra de quando soube que Eric morreu? Foi um dos funcionários da Doreen que me contou que Eric havia falecido. E você se lembra quanto tempo depois da morte do Eric ela te contou isso? Foi 1 ou 2 dias depois. Você já conversou com Corey Richins sobre a morte do Eric? Sim, conversei. Quando? Alguns dias depois. Onde você estava quando falou com Corey Richins pela primeira vez sobre a morte de Eric? Eu e meu amigo Nick estávamos indo fazer um teste de urina para o Tribunal de Drogas. Nick é bom Savage. Sim, é ele. E o teste é análise de urina. Sim, é. Então você e Nick estavam juntos. Vocês estavam a caminho? Vocês estavam dirigindo para o teste? Sim. Na conversa com Corey Richins sobre a morte de Eric, você estava no Viva Voz? Sim. Nick conseguiu ouvir a conversa? Sim. Você perguntou para Corey Richins sobre a morte de Eric? Sim, eu perguntei. O que você perguntou para ela? Eu pedi, me diga que esses comprimidos não eram para ele. Ela respondeu. Ela respondeu. O que ela respondeu? Ela disse não eram. Eric morreu de um aneurisma cerebral. Agora, essa é a segunda vez que uma testemunha depõe que Corey lhe disse: "Ah, Eric morreu disso." Você deve lembrar que o pai de Eric testemunhou que Corey lhe disse que Eric morreu de um problema pulmonar, voltando para Carmen. Ela prestou mais depoimentos sobre o que Corey disse. Houve um momento... Depois dessa conversa, houve um momento em que você perguntou se Eric morreu por causa daqueles comprimidos? Ou você perguntou para Corey Richins se Eric morreu por causa daqueles comprimidos? Depois dessa conversa, houve um momento em que Corey Richins pediu novamente para você comprar drogas para ela? Sim. Como ela pediu? Ela me perguntou se eu ainda tinha o contato da minha amiga. Scott, posso pegar 244? Se você olhar para aquela coluna rotulada como descrição, senhorita Lauber, você reconhece isso como uma troca de mensagens entre você e Corey Richins? Sim, eu reconheço. Essa troca de mensagens está correta? Uma representação fiel da troca de mensagens? Sim, está. E isso aconteceu em 6 de março, ou desculpe, de 6 para 7 de março de 2022. Sim, está. Carmen contou sobre uma vez após a morte de Eric Richins em que comprou drogas para Corey. Agora falo do terceira compra de drogas do Sr. Crozier após a morte de Eric. Ah, não. Ela me deu... Bem, ela me disse que o investidor deixaria dinheiro embaixo do tapete na casa dela. O investidor deixava dinheiro embaixo do tapete da casa dela para você comprar drogas? Sim, em Camas. Ah, na casa em Camas. Então você foi até a casa dela e pegou esse dinheiro? Sim, eu estava com o Nick. Ele me levou de carro. Ok, é o mesmo Nick Von Savage? Sim. Isso foi no carro quando você perguntou a ela se os comprimidos causaram a morte do Eric? Sim. Então o Nick te levou de onde?
Nick me buscou na minha casa em Heber e então fomos para os fundos de Jordanelle para a casa em Camas. A casa de Corey Richards em Camas. Sim, a casa de Corey e Eric em Camas. Você procurou dinheiro embaixo do tapete da porta da frente? Sim, fui à porta, olhei sob o tapete e não havia nada. Olhei para o Nick, dei de ombros e corri até a porta dos fundos para ver se havia algo sob o tapete, mas não tinha nada. Corri de volta, levantei as mãos para o Nick, perguntando o que fazer e toquei a campainha. Corey demorou 1 minuto para atender. Ela atendeu. Ela me disse para entrar. Eu disse a ela que o dinheiro não estava lá. Abracei e perguntei como estava. Falei que o dinheiro não estava lá e ela perguntou se podia me passar um cheque. Então ela foi até o balcão da cozinha, pegou uma espécie de talão mais ou menos desse tamanho e me passou um cheque. Ela te entregou o cheque? Sim, você ouviu Carmen Lauber corretamente. Ela afirmou que Corey Richards a pagou por drogas com um cheque. Uma cópia desse cheque foi mostrada ao júri. O valor do cheque, $100. Carmen disse que depositou o dinheiro e ficou com parte dele em espécie. Carmen agora é uma testemunha-chave para o Estado, uma principal testemunha. Por isso, a defesa logo atacou sua credibilidade no contra-interrogatório. E a advogada Wendy Lewis sugeriu que Lauber pode ter sido preparada para depor pelo Estado um pouco além do necessário. Quais outras pessoas do departamento do xerife do condado de Summit, se houver, além das detetives Maynard e... Com qual Driscoll você conversou? Havia detetives? Sim. Havia mais alguém? Não. Tudo bem. Você já se encontrou com os promotores deste caso? Seja o Sr. Bloodworth ou qualquer outra pessoa? Sim, já me encontrei. Quantas vezes? Houve a reunião inicial quando esse caso surgiu aqui com Bloodworth e depois mais algumas vezes nas últimas semanas. Quando você os encontrou recentemente, foi para revisar seu depoimento? Sim. Eles ensaiaram seu depoimento com você nessas reuniões? Eles meio que me prepararam para o tipo de... Eu não sei qual é a palavra que estou pensando. Eles meio que me prepararam um pouco para isso. Lewis também sugeriu, ao questionar Carmen, que a polícia e os promotores a ajudaram a criar uma história para contar ao júri. Eles te ajudaram a juntar as peças para que você se lembrasse do que testemunhar? Na verdade, fui eu quem perguntou, quando se eu precisava saber sobre Rob, eu coloquei no meu celular. Obviamente, está escrito Corey, sobrinha da Doreen, Rob, amiga da Nicole. Coisas assim mesmo. Não sei se entendi sua resposta. Minha pergunta foi: eles ajudaram você a montar seu depoimento? Qual foi sua resposta? Eu disse que fui eu quem pediu as fotos e coisas assim. Você pediu que eles ajudassem a juntar as peças para você. Não sei se estava mesmo me ajudando a juntar as peças. Isso pode refrescar um pouco a memória. Isso foi há muito tempo. É verdade. Isso aconteceu há quase 4 anos. Certo? Sim. Certo. E suas primeiras entrevistas com os detetives foram há quase 3 anos. Sim. Tudo bem, vamos voltar a isso. Então o interrogatório ficou pessoal. Senhorita Crozer, possui algum diagnóstico de saúde mental? Eu tenho o quê? Algum diagnóstico psiquiátrico? Não. Você não foi diagnosticada com nenhum problema de saúde mental? Não. Você tem certeza? Sim. E quanto à ansiedade? Sim. Você toma medicação para isso? Já não tanto, não. Vai tomar algum remédio hoje? Não. Wendy Lewis comentou sobre a possível motivação de Carmen Lauber para testemunhar para a promotoria e as dificuldades dela em concluir o programa do Tribunal de Drogas. Ok, bem, agora é janeiro de 22, certo? Então você está faltando aos testes de drogas. Então, em janeiro, dia 28 de janeiro... No Tribunal de Drogas informaram que você testou positivo para metanfetamina. Sim. E você falou, não, repita o teste. Não é verdade, eu não usei. Sim. Mas aí, na semana seguinte, você voltou e disse, bom, na verdade, eu usei sim. Não precisa testar de novo, recaí. Isso acontece. Sim, trabalhando novamente com usuários ativos na empresa de limpeza, todos ainda eram ativos. Bem, mas foi sua escolha. Não foi? Com certeza.
Se você recebe ofertas constantemente como uma pessoa dependente, é óbvio que vai ter uma recaída e acabar cedendo. E você mentiu sobre isso. Sim, tudo bem. É isso que dependentes fazem quando usam. É verdade. Dependentes mentem. Tudo bem. Dependentes ativos. Wendy Lewis tenta convencer o júri de que Carmen Lauber não é confiável, pois é uma dependente em recuperação com muito a perder. Então você foi preso em 26 de abril. Você ainda não sabe sobre a arma de fogo. Você disse que esqueceu da maconha, mas não sabe sobre a arma de fogo. Você só sabe que foi presa por dirigir com a carteira cassada. Sim. No dia seguinte, as detetives O'Driscoll e Maynard vão conversar com você. 27 de abril de 2023. Acho que foi no dia seguinte, sim. Certo. E naquela hora você não sabia por que eles estavam lá? Não, eu não fazia ideia. Mas eles te disseram. Olha, revistamos sua casa e achamos uma arma debaixo da cama, certo? Sim. Afirmam que sua participação no Tribunal de Drogas está em risco? Você pode estar em violação. Sim. E se você for considerada em violação e voltar e for sentenciada pelos seus 2 crimes de 1º grau e pelo crime de 3º grau, você estaria sujeita a 2 sentenças de 5 anos à prisão perpétua e uma sentença de 0 a 5 anos de prisão, potencialmente. Lewis então voltou a assuntos pessoais, coisas que o júri poderia possivelmente ver como um verdadeiro ataque a Carmen Lauber. Tudo bem, mas durante aquela entrevista você disse aos policiais várias vezes: eu uso drogas desde a 6ª série. Sim. Meu cérebro não é tão bom assim. Correto. Eu não me lembro das coisas. Sim. Você também tem uma deficiência de aprendizagem, certo? Sim. Você pode compartilhar qual é? Não. Não. Peço que você compartilhe o que é. Isso foi uma pergunta, não um pedido. Desculpe, mas pode ser relevante. Senhorita Lewis. Senhorita Lauber, por favor, responda à pergunta. Sim, eu tenho uma. O que é? Não é o ensino mais alto, é um ensino de nível baixo. Foi por causa da sua deficiência de aprendizagem que você teve dificuldades na escola? Sim. Tudo bem. Não há motivo para se envergonhar. Muitas pessoas têm isso. Certo? Carmen Lauber enxugou as lágrimas dos olhos, e então Wendy Lewis exibiu uma entrevista com Carmen Lauber e a detetive mostrando o incentivo que ela tinha para cooperar. Então é o seguinte, senhorita McKay, e o seu tribunal de drogas, certo? Eles buscam algo, será perturbador, mas deixe-me concluir. Eles querem cancelar o seu acordo com o Tribunal de Drogas e pedir 7 anos pelas suas 2 primeiras acusações. 5 anos pela primeira, que é o crime, e uma fração de 40% pela segunda, totalizando 7 anos. A única exceção a isso, e a única coisa com a qual eles estão dispostos a te ajudar, é se você puder nos ajudar com isso. E com isso ele quer dizer... Nos dê detalhes que garantam que Corey seja condenado por assassinato. Então foi isso que eles disseram pra você. Sim. Sim. E deixe-me identificar algumas pessoas aqui. A primeira pessoa que está falando com você dizendo isso, primeiro ela diz: eu falei com McKay. McKay é promotora no Tribunal de Drogas do Condado de Wasatch, certo? Correto. McKay quem? Sim, correto. Tudo bem. E que, na conversa com McKay King, você pode pegar 7 anos de prisão no seu caso estadual. Correto. Mas se você ajudá-lo, isso não vai acontecer. Correto. E ao ajudá-los, isso significa que você precisa dar os detalhes que vão garantir que Corey seja condenado, correto? Correto. Você está disposta a fazer o que for preciso para evitar ser expulsa do Tribunal de Drogas e ir para a prisão, certo? Estou disposta a prosseguir com a verdade, sim. A tese da defesa aqui é clara. Carmen Lauber tem um grande incentivo para possivelmente mentir. Ela pode ficar fora da prisão ao testemunhar para o Estado, mas será que isso vai funcionar? O júri vai decidir, no final das contas, o quão confiável Carmen Lauber é ou não é.
Isso é tudo para este episódio de Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada por me acompanhar. Até a próxima.